Eu sou saboeira natural desde 2010. Então, faz mais de 12 anos que eu estou produzindo, criando e produzindo sabonetes 100% naturais do zero. O que é sabonetes naturais do zero, né? São sabonetes feitos da matéria-prima, sem o uso de base pronta, pelos métodos cold process e hot process. Então, como foi que eu comecei? A gente tem que remontar lá para 2010, né? E, assim, eu me lembro muito bem. Na verdade, o comecinho foi em 2009, quando uma página de uma revista me despertou para algo que dali para frente ia brotar, né? Ia se desenvolver. E essa página de uma revista era simplesmente uma receitinha no cantinho da página. Tinha uma receita de como produzir sabão normal, sabão de limpeza mesmo. Não é sabonete, né? Sabão de para lavar roupa, para lavar louça, essas coisas, tá? E assim, essa receita era uma receita com óleo reciclado de cozinha, ou seja, aquele óleo que foi usado para fritura e para outras, para fritura principalmente, né? Era reutilizado e essa receita ensinava como fazer sabão a partir desse óleo, né? Quando eu vi isso, assim, eu fiquei assim chocada, porque eu falava, como assim, né? Como assim? Como assim isso é possível? Porque eu não sabia absolutamente nada sobre saboaria. 2009 era uma época que, assim, a saboaria artesanal no Brasil não tinha essa dimensão que hoje tem. E, assim, não tinha informação também, e o mais importante é que a própria internet não era tão difundida. Claro que tinha internet, mas, assim, não tinha tantas mídias sociais, Instagram nem existia ainda. Talvez nem tivesse Facebook, ou o Facebook estava começando, né, em 2009. Então, assim, era uma época, assim, de revistas, coisas mais impressas. E aí, quando eu vi aquilo, e eu fiquei sabendo que dava para fazer sabão em casa, né? E melhor do que isso, com um óleo que alguém usou na cozinha. Então eu falei, meu Deus, isso é revolucionário. E naquela época eu já estava assim inclinada a usar produtos naturais, né? Então eu comecei essa jornada do natural, eu comecei com alimentação. Então eu, como assim, acho que quase todas as pessoas, né, dessa sociedade moderna, eu também, no passado, eu tinha aquela alimentação super comum, né, industrializados, e não ligava, não sabia nem o que era comida, vegetais orgânicos, essas coisas, mas eu comecei a questionar. Eu comecei a questionar tudo isso, porque eu via, assim, no supermercado, os vegetais, assim, não parecia comida, né? Eu não sei se vocês lembram, bem antes dos anos 2000, assim, no Brasil, assim, os supermercados eram bem mais, vamos dizer que não dava vontade de comprar, assim, de tão feio que era, né? Do jeito que eles colocavam os vegetais ali, era tudo jogado, as coisas caindo no chão. E eu falo, nossa, o que é isso, né? Que estranho. Isso porque eu vinha do Japão, né? Então, para quem não sabe ainda também, eu sou japonesa e brasileira, e eu cresci no Japão. Eu morei dos 8 anos de idade até os 16 anos de idade no Japão. E lá é uma outra história, né? Assim, o alimento é tratado de uma outra forma, né? E quando eu vim para o Brasil, eu fiquei meio assim, né? Porque os vegetais eram jogados, assim, a comida era jogada por aí, não parecia limpo, assim, sabe? E aí eu comecei a questionar isso, mas logo depois eu comecei a questionar o próprio alimento, né? O que tinha naquele alimento, porque quando eu soube da existência dos agrotóxicos, porque antes eu nem sabia que quando a gente é criança, adolescente,
A gente nem pensa nisso, né? A gente nem... Hoje é diferente. Os adolescentes de hoje são bem diferentes, porque teve uma outra conscientização e tudo mais, né? Bem diferente da minha época. Mas na minha época, não se falava em agrotóxico, não se falava em comida orgânica, não se falava em ecologia, essas coisas, né? E aí, assim, quando eu fiquei adulta e tudo mais, comecei a questionar o que tem naquele alimento que eu estava comprando. E aí eu percebi que ali não era só aquele alimento, era aquele alimento com agrotóxico, né? Você não está comprando uma maçã, você está comprando uma maçã com agrotóxico, né? Então, assim, isso deveria estar no rótulo, mas não está no rótulo, né? A gente não sabe, mas a gente está comprando algo a mais, né? A mais, além daquele alimento. Então, por exemplo, assim, a maçã, o limão, a laranja, além daquela fruta, tem uma cera em volta. Não sei se... Eu acho que poucas pessoas sabem, né? Que o limão, né, os cítricos e muitas frutas tem uma cera em volta. Por quê? Para ficar brilhante assim na prateleira, na gôndola, né? Durante mais tempo. E se você deixar a fruta sem esse tipo de tratamento na prateleira durante alguns dias, vai murchar, vai perder o brilho e tudo mais, e a pessoa não vai comprar. Então, para ter uma vida mais longa na prateleira do supermercado, as frutas e os vegetais são tratados, né? São tratados. E aí, assim, eu fiquei sabendo dessas coisas, e aí eu comecei a questionar o que eu estava comendo, né? O que eu estava comprando. E isso, mesma coisa com os industrializados, né? A comida industrializada não é a comida em si que você compra, é a comida em si, mais conservante, corante artificial, aromatizante, todas essas espessante, todas essas coisas a mais, né? Então eu percebi que eu não estava comprando e comendo alimento que vem da natureza, eu estava comendo e comprando alimento mais algo a mais, né? Que eu não precisava, eu não queria aquilo. E aí, por isso, eu já estava com essa consciência, e aí chegou essa matériazinha, essa receitinha no canto da revista do sabão natural, do sabão artesanal. Eu fiquei chocada, sabendo que dava para fazer sabão, assim, artesanalmente, em casa. E de forma meio fácil, parecia super fácil aquilo.